Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Leandro, sou professor de informática e hardware lá na Microcamp, tá? E hoje eu vou passar para vocês uma aulinha basiquinha de Photoshop, tá? A gente vai ver algumas coisinhas de Photoshop aqui. Esse curso gratuito que a gente está disponibilizando para vocês tem outras aulas também, tá? Que vocês vão poder acompanhar nos outros vídeos, tá? E são módulos, tá? Que a gente tem no nosso curso corriqueiro de 2 anos lá na Microcamp, tá? A gente tem o curso de foto, a gente tem um módulo de Photoshop, inclusive nesse curso de 2 anos lá. Professor, é só Photoshop que vocês vão passar lá para a gente nesses 2 anos? Não, tem vários outros módulos, tá? Que vocês vão poder conhecer no decorrer aí das nossas videoaulas. Então vamos lá, pessoal. Eu vou reproduzir a minha tela aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó, para reproduzir minha tela. E aqui eu tenho já a minha área principal do Photoshop, tá? Aqui eu já coloquei diretamente para que vocês consigam visualizar a página principal do Photoshop, mas eu quero que vocês saibam como que eu fiz para chegar nessa tela aqui, né, antes de mais nada. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, eu vou fechar essa telinha e vou abrir o Photoshop de novo, só para que vocês consigam visualizar. O Photoshop, ele é um programa do pacote Adobe, tá? Ele é oferecido pela Adobe. Esse pacote, né, ele não é gratuito, ok? O Photoshop, então, ele não é gratuito, ele tem um precinho ali por trás. Lá na Microcamp já está tudo preparadinho, tá? Para que vocês consigam assistir não, né? Vocês consigam, lógico, mexer no Photoshop e também em todos os outros softwares da Adobe, tá? Para que vocês consigam usufruir o máximo de todo o pacote Adobe ou dos principais programas que ele tem a oferecer, tá bom? Aqui dentro do Photoshop, a gente já tem algumas coisas logo de cara quando a gente abre ele pela primeira vez, tá bom? Uma das coisas que já aparece é o botãozinho de criar um novo arquivo, de abrir um arquivo existente, e vocês estão vendo todos esses arquivos aqui, é porque eu edito bastante coisa, tá? E essas coisas, conforme eu vou editando, vão ficando salvas ali. Elas ficam ali como se fossem documentos recentes, tá bom? Documentos recentes. Então, o que acontece? Caso eu queira abrir um documento recente que eu já editei, eu posso vir direto e clicar em cima dele 2 vezes, tá? Ou eu posso criar um do zero aqui. Vamos criar um do zero clicando aqui. O que aparece logo de cara, né, é uma outra janelinha aqui por cima, que essa janelinha me informa o que eu posso colocar aqui dentro do nosso layoutzinho, né, com o tamanho que eu vou definir para a nossa prancheta de trabalho. Aqui eu tenho vários tamanhos, tá? Vários tamanhos. Alguns têm uma medida com centímetros, outros têm uma medida com pixels, outros têm medida com milímetros, outros com polegadas. Independente da medida que a gente utilizar, a gente consegue criar uma pranchetinha de trabalho aqui. Deixa eu só mostrar para vocês algumas coisas bem basiquinhas. Aqui nessa parte de foto, por exemplo, eu tenho aqui, ó, tamanho padrão para fotos, paisagem. Daí aqui, pessoal, vocês podem ver que tem números aqui do lado, ó. Paisagem, 13x9. O que é isso aqui? É 13 centímetros, olha o CM aqui, ó, 13 centímetros de largura por 9 centímetros de altura. Olha esse outro aqui, pessoal. Esse aqui, então, tem 15 centímetros de largura por 10 de altura. E esse aqui, o maior de todos, 18 centímetros de largura por 13 de altura. Então, pessoal, aqui eu consigo escolher qual que é um desses aqui, tá bom? Nessa parte de cima aqui temos outras abinhas aqui também, cada uma focada para algum tipo de coisa que eu vou fazer. Vou colocar aqui nessa de impressão, por exemplo. Aqui eu tenho papel de carta, tenho um papel jurídico, tenho um ofício e tenho a nossa folhinha A4, tá? O que é a folha A4? A folha A4 nada mais é que aquele tamanho de folha de sulfite, tá? Se vocês deixarem em pezinho assim, é aquela folhinha de sulfite. Se eu clicar aqui em cima dessa folha A4, pode ver que as propriedades dela aparecem aqui do lado, tá? Ela está colocada ali como milímetros, né? Posso mudar? Posso. Por exemplo, aqui, ó, se eu converter para centímetros, olha o número aqui do lado também muda, tá? Então, independente da medida, o que importa é o número que tem aqui do lado. No caso, uma folha A4, ela tem 21 centímetros de largura e 29,7 de altura, ok? Não é nada na folha A4 que a gente vai criar agora. O que a gente vai criar agora, que eu vou passar bem rapidão para vocês aqui, é um cartão de visita simples, tá? O que é o cartão de visitas, professor? O cartão de visitas é aquela apresentação que uma loja ou qualquer tipo de instituição pode dar para você, tá? Por exemplo, o advogado, ele quer divulgar o serviço dele, ele dá o cartão de visita para você. Uma pizzaria, ela quer divulgar, né, o número dela, a localização e tudo mais,
vai lá e dá também o cartãozinho para você lá, e você, quando você tem um cartãozinho, você consegue ver as informações lá para entrar em contato diretamente com essa instituição aí, ou com essa empresa, tá bom? Vamos fazer o seguinte, então aqui nessa parte de impressão, temos aqui, ó, exibir todas as pré-definições, tem um monte de coisa a mais aqui, um monte de tipo de folha, tá? E tem até alguns modelos aqui embaixo também, mas os modelos eu não vou criar agora. Eu vou criar o seguinte, ó, vou pegar esse papelzinho de carta aqui, ele está com a medida de polegadas, tá? Vamos mudar isso aqui para centímetros. O cartão de visitas, ele é pequenininho, ele não é tão grande assim, tá? Vamos supor que o cartão de visitas, deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui, pessoal. Tem uma régua aqui. Deixa eu pegar ela aqui rapidinho. Um cartão de visitas, no olho, ele vai ter mais ou menos ali uns 10 centímetrozinhos de largura. E ele, lógico, não é mais alto do que largo. Então, vamos colocar aqui 5 centímetros de altura, tá? Tem sim uma orientação pré-definida para cartão de visita, tá? Eu estou meio que tirando no olho aqui, mas a gente tem sim uma definição pré-definida lá do que, qual o tamanho, né, de um cartão de visitas. Mas vamos lá, sem muita enrolação. Nessa parte aqui de cores, pessoal, tem dois tipos de cores que eu quero explicar para vocês. O RGB e o CMYK. Qual que é a diferença desses dois aqui? A única coisa que eu quero que vocês entendam desses dois padrões de cores que a gente tem aqui é o seguinte: cores em RGB são cores que são melhor apresentadas dentro da nossa tela do computador. Agora, a cor CMYK, o CMYK, ela é melhor apresentada numa folha já impressa, tá? Cartão de visitas é para ficar dentro do computador ou é para imprimir. A gente vai imprimir ele, então é a cor CMYK. Beleza. E eu vou colocar aqui o criar. Chegamos novamente naquela telinha que eu tinha falado para vocês anteriormente. Vou tirar só um pouquinho do zoom aqui, pessoal. Vou colocar aqui 90% para a gente conseguir ver a telinha por inteiro aqui do nosso Photoshop. Deixa eu colocar ela bonitinha aqui no meio. Pronto. Temos aqui mais ou menos um tamanho, né, de um cartão de visitas que a gente consegue editar posteriormente. Mas antes da gente começar a editar, eu quero mostrar para vocês quais que são as ferramentas que eu tenho aqui dentro do nosso Photoshop, tá? Não vou passar todas, claro, eu vou passar algumas bem pontuais para que a gente consiga usufruir máximo dessa 1 horinha aqui de aula. Vamos lá então. Vou dar uma ampliadinha aqui, ó. Nessa barrinha que eu tenho aqui do lado, né, no canto esquerdo, eu tenho um monte de ferramentas, tá? Cada ferramenta aqui tem uma funcionalidade diferente. E algumas estão até escondidas aqui por trás, tá? Tudo que tem esse pontinho branco aqui, ó, esse pontinho branco do lado da ferramenta, é porque dentro dela tem mais de uma ferramenta, tá bom? Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui tem um monte, ó, tá? Como é que eu faço para acessar? Eu só seguro com o mouse em cima e seleciono o que eu quero lá, tá? Eu vou passar umas bem básicas para vocês. Deixa eu só tirar aqui, beleza. A primeira que a gente tem aqui, que é essa cruzinha, é a ferramenta de mover, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui, ó, para vocês verem a animação ali, ó. Ferramenta de mover, pessoal, permite que eu faça o seguinte, que eu clique em cima de um objeto e consiga mudar ele de lugar, tá? Quais objetos eu consigo fazer isso? Texto, formas e imagens, tá? Consigo fazer com tudo isso aí. O próximo que a gente tem aqui é uma ferramenta de letreiro retangular, né? É uma ferramenta que eu consigo selecionar uma área específica da minha foto, para eu editar somente aquela área ali, tá? A gente tem também outras formas, como a parte, por exemplo, aqui, ó, ao invés de ser um letreiro retangular, vai ser um letreiro como se fosse uma bolinha, tá? Ele vai selecionar como se fosse uma bolinha. E tem outras também aqui de linha e coluna. Vamos para a próxima aqui, pessoal, que é essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta do laço poligonal, tá? O laço poligonal. Vamos ver se ele tem uma animaçãozinha aqui para ele ser apresentado para vocês. Não tem animação, mas ele tem ali o que está escrito. Como é que funciona o laço poligonal? Nessa aqui de cima, a gente consegue fazer, né, uma seleção quadrada ou uma seleção de uma bolinha. Nessa aqui eu consigo fazer uma seleção livre, através de pontos, tá? Já já eu mostro para vocês também como que funciona isso aqui. Temos a ferramenta de varinha mágica, que ela seleciona algumas coisas através de cores, tá? Ferramenta de corte, consigo recortar um trecho específico de uma imagem, tá? Temos aqui a ferramenta do conta-gotas, que ele vai identificar uma cor para que eu possa reaproveitar essa cor.
Temos a ferramenta aqui também de correção, consigo tirar espinha e pontos, tá? De uma foto através dessa ferramenta de correção. Temos um pincel para desenhar, uma ferramenta de clonagem, uma ferramenta de carimbo, tá? Eu consigo replicar algumas coisas de um ponto ao outro. E temos tantas outras ferramentas aqui também, tá? Por exemplo, balde de tinta, a gente tem aqui a ferramentinha de texto, a gente tem uma ferramenta aqui para colocar uma caneta, né? Enfim, temos várias ferramentas aqui. Não vou tratar todas com vocês, mas eu vou tratar de algumas bem pontuais, ok? Nessa parte de cima aqui, essa parte de cima, ela se chama as propriedades, tá? São as propriedades do meu objeto selecionado. Por exemplo, eu quero desenhar uma forma aqui, então eu poderia selecionar a forma tranquilamente, tá? A bolinha, por exemplo, aqui. Opa, selecionei aqui a bolinha. O menu de propriedades aqui em cima vai se adaptar para a bolinha, ok? Por exemplo, eu coloco uma cor de traçado, consigo colocar aqui quanto de borda eu consigo colocar dentro dessa bolinha, né? Consigo identificar a cor de preenchimento aqui também. Enfim, eu consigo colocar propriedades exclusivas para aquela bolinha. E se eu colocar um texto? Pode ver que eu selecionei o texto aqui e o menu de propriedades aqui em cima mudou também. O texto eu já tenho aqui para colocar uma fonte, o tipo, o tamanho da fonte, aqui o alinhamento, a cor, tá? Que é diferente da bolinha que eu tinha selecionado aqui anteriormente. Aqui aparece propriedades diferentes. Então, vamos supor o seguinte, dependendo do objeto que eu seleciono aqui no menu de ferramentas, aqui em cima vai alterar, tá? Aqui em cima vai se adaptar para aquele objeto que está selecionado, tá bom? Formas são um jeito, que vai ser exibido ali em cima, textos são outros e imagens selecionadas são outra coisa, tá bom? Vamos lá, pessoal. Nesse menuzinho aqui do lado eu tenho algumas propriedades a mais também, né? Tenho aqui uma tabela de cores com muitas cores, com 16 milhões de combinação de cores aqui, tá? Cada cor aqui tem sua variação do tom mais claro e do tom mais escuro, e também do tom mais forte da própria cor. Temos aqui embaixo o menuzinho de camadas. Vocês vão entender o que são camadas conforme eu for colocando algumas coisas a mais aqui dentro do nosso projeto, tá? Vamos começar então a editar o nosso cartão de visitas básico, tá? Não vai ter tanto segredo assim, vai ser um cartão de visitas muito simples. Eu vou colocar um cartão de visitas aqui para me autodivulgar, tá? Mas isso aqui somente é uma ideia para vocês, para que vocês consigam posteriormente fazer o próprio cartão de visitas aí. Vamos fazer o seguinte, pessoal. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é eu distribuir alguns textos aqui dentro do nosso projeto, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, com a ferramentinha de texto, vou clicar em cima dela e vou clicar aqui em cima da tela. Opa, às vezes dá uma bugadinha aqui porque eu estou mexendo com a lupa e às vezes sai correndo o negócio aqui. Quando começa a piscar, nessa parte, é que eu consigo digitar alguma coisa, tá? Que eu consigo digitar alguma coisa. Eu vou digitar aqui um L do meu primeiro nome, Leandro, e eu vou colocar uma outra ferramentinha de texto aqui, ó, nessa parte de baixo. Essa aqui vai ser um A, de Leandro Alves, que é o meu nome e sobrenome. Tenho aqui essas duas coisinhas aqui, tá? Esses dois letreiros aqui. Eu vou fazer o seguinte. Só lembrando que agora tá com a nossa setinha aqui, ó, essa ferramenta de mover, eu consigo fazer a movimentação do objeto de um ponto a outro, tá? Vai depender de onde eu quero que ele fique. Só que tem uma coisa. Às vezes, por padrão, eu clico em cima e ele não aparece essa seleção, esses quadradinhos ao redor. Como é que eu faço para mudar isso aqui? Se isso aqui estiver desmarcado, pode perceber que eu consigo arrastar o meu objeto? Consigo, tá? Mas eu não consigo, por exemplo, aumentar o tamanho dele ou girar ele. Por quê? Porque essa caixinha aqui em cima está desmarcada. Para que eu consiga aumentar o objeto ou girar o objeto, eu preciso marcar aquela caixinha lá em cima, tá? Eu vou dar um Enter aqui, ó, e depois eu vou dar um Ctrl Z. Uma das coisas interessantes para a galera que faz informática, né, é que a galera às vezes tem medo de apertar certas teclas aqui no nosso teclado ou apertar alguma coisa que não deve. Porque às vezes vocês olham esse monte de botão aqui, vocês pensam que isso aqui é um painel de avião, né, que vocês ficam meio perdidos com aquele monte de ferramenta lá, com aquele monte de opção. Mas uma coisa que eu peço para que vocês nunca tenham é medo, tá? É medo. Na informática você não pode ter medo, tá? É lógico, tem que ter uma moderação ali, mas você não pode ter medo, ok? Então aqui dentro do nosso Photoshop ou qualquer outro tipo de programa, a gente tem uma ferramenta que ela consegue desfazer
algo que estava lá na tela. Por exemplo, ó, eu girei, né, essa letra aqui toda errada. Eu aperto Ctrl Z, ele volta uma etapa, tá? Só que aqui, o que está acontecendo? Ele está voltando a movimentação que eu fiz, ok? Se eu quiser voltar mais de uma etapa, é Ctrl Alt Z, tudo junto. Parece muita tecla, mas conforme for passando o tempo, vocês vão vendo certinho aí como é que a gente consegue fazer. Vocês vão pegar isso aqui, né, e vão acabar decorando, para falar a verdade. O que a gente consegue fazer aqui, então? Primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu só desmarcar essa opçãozinha, porque a única coisa que eu quero fazer aqui é mudar essa fonte. Não consigo clicar diretamente aqui. O que eu faço? Lembra que eu falei para vocês que esse menuzinho de camadas aqui é interessante? Vou até dar uma aumentadinha nele aqui, tá? Pera aí. Olha aqui, pessoal. Tenho aqui o meu menuzinho de camadas, tá? Com a letra L e com a letra A. E o nosso plano de fundo, que é aquela corzinha branca. Para conseguir editar uma letra, eu preciso clicar 2 vezes aqui em cima. Cliquei 2 vezes aqui em cima, aí ele fica selecionadinho. É normal ele mudar de cor, tá? Porque ele só está selecionado. Uma das coisas que a gente vai fazer agora, vou até tirar um pouquinho o zoom, é conseguir trocar a fonte. Temos uma lista enorme de fontes aqui. Uma lista... Olha, não sei porque que ele sai correndo aqui, pessoal. Vou tirar o zoom, tá? Aqui, ó, temos uma lista enorme de fontes, uma lista enorme mesmo, tá? Eu vou escolher uma fonte qualquer aqui, essa monotype cursiva, deixa eu ver como é que ela é. Olha só como é que ela ficou, ó. Olha como o L aqui ficou. Nesse aqui, vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou vir aqui, ó, clicar 2 vezes em cima do A, e agora vou descer aquela listinha de fontes, inclusive, ó, olha aqui em cima, monotype cursiva, tá? Por que ela está aparecendo ali em cima agora, professor? Porque eu usei ela recentemente. Então vamos lá, vou colocar aqui também. Vou tirar o zoom porque está bugado esse zoom aqui. Então, pessoal, eu já tenho aqui o meu L e tenho aqui também o meu A. Tô achando essas letras aqui muito pequenas, né? Se eu tô querendo fazer um logotipo, alguma coisa, tô achando muito pequenas essas letras. Vamos fazer o seguinte, então. Clicar 2 vezes em cima do L, aqui, e nessa partezinha de cima aqui, ó, aonde tem esse 23PT, é justamente onde eu consigo aumentar as minhas letras, tá? Vou colocar aqui um tamanho, por exemplo, tá 23, né? Vou colocar então 48. E na outra também, que é o Azinho ali, eu vou clicar 2 vezes aqui em cima e vou colocar aqui também o tamanho 48. Beleza. Já tenho aqui o L e o A. Eu vou colocar aqui meio alinhadinho os dois. Uma das coisas interessantes que vocês podem explorar bastante é o jeito com que as letras elas acabam ficando juntas, tá? Juntas em que sentido, professor? Juntas conforme a composição da sua foto. Olha esse abraço aleatório que acabou ficando aqui, ó. Foi meio que na sorte mesmo, mas pode ver, ó, que esse abraço aleatório ficou até bom para que a gente conseguisse fazer aqui uma edição bacana. Professor, eu posso editar 2 coisas de uma vez só? Pode, tá? Você pode editar 2 coisas de uma vez só. Você pode editar clicando em cima da coisa, tá? Por exemplo, desse objeto, cliquei em cima de um e cliquei em cima de outro. Só que aí estou editando individualmente. Para selecionar 2 objetos de uma vez só, com a ferramentinha aqui, ó, essa ferramentinha aqui, a de mover, a gente seleciona as duas, segurando com o mouse e arrastando. E aqui no cantinho, a gente tem também propriedades aqui dentro. Por exemplo, vamos aumentar aqui para 60. Aí, ao invés de aumentar um só, ele aumentou o tamanho dos dois. Vamos reposicionar os dois aqui para ficar bacana. Vou dar uma puxadinha aqui para cima e beleza. Aí é o seguinte, pessoal. Nessa área, então, vou clicar 2 vezes aqui em cima desse L e eu vou trocar a cor dele para preto. Vamos colocar aqui uma cor bem escura. E esse outro aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou clicar 2 vezes aqui em cima e vou colocar aqui a corzinha preta. Beleza. Uma das outras coisas interessantes também quando a gente explora aqui um cartão de visita é que esse cartão de visitas ele tem que ter informações o suficiente, tá? Para que a gente consiga pegar o cliente lá que ele fique interessado em fazer alguma coisa junto contigo. É lógico que tem que ter informação suficiente, mas não precisa ter informação em excesso. Por isso que cartão de visita bom é o cartão de visitas simples, ok? Vamos fazer uma forminha aqui bem basiquinha, pessoal. Vou colocar aqui com a ferramenta de retângulo. Vou desenhar aqui, ó, bem nesse meio aqui. Desenhar uma retinha mais ou menos assim.
Pode ver que essa retinha ficou azul, mas aqui em cima eu consigo colocar uma outra corzinha. Vamos colocar aqui uma cor usada recentemente, que foi o preto. Beleza, pessoal. Já tenho aqui uma forminha, tá? E minhas letras aqui do lado. O próximo passo, né? Eu vou colocar meu nome inteiro ali do lado. Lógico, eu vou ter que mudar um pouquinho o tamanho disso aqui, porque ele já estava com aquele 60 anterior que a gente tinha feito. Deixa eu colocar um tamanho menor aqui, colocar esse tamanho aqui de 24. Vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar uma outra fonte também, né? Porque senão vai ficar com essa fonte só e não vai ficar bom. Vamos lá, vamos ver uma outra fonte aqui que seja bacana. Essa Consolas aqui. Vamos ver como é que ele fica, pessoal. Ele acabou voltando para o anterior, olha só. Às vezes ele fica bugadinho mesmo. Vou colocar aqui, essa aqui. Vamos colocar a fontezinha Consolas. Vou colocar aqui, então, Leandro Alves. Eu posso arrastar, ok? Inclusive, uma das coisas que eu tenho que fazer nesse exato momento é diminuir mais o tamanho, porque está muito grande ali. Vamos colocar mais ou menos aqui. E uma outra coisa que eu vou fazer agora vai ser bem, né, como é que é? Não é aleatório, né, mas é alguma coisa bem pessoal mesmo, que é o seguinte. Vou colocar uns tracinhos assim, ó, e vou colocar professor, tá? E vou colocar mais 4 tracinhos aqui. Só que não fica bom, né, com essa fonte aqui. Seria interessante pegar tracinhos que ficassem um do lado do outro. Vamos ver se tem alguma fonte que faça isso para mim. Essa aqui, por exemplo, que é a monotype cursiva, a própria que a gente estava utilizando antes. Então, deixa eu ver se tem uma outra aqui também. Que deixa os tracinhos todos juntos, mas não tão colados como essa aqui, tá? Pode ver que tem bastante variedade de fontes, pessoal. E essas fontes, elas estão instaladas dentro do computador, tá? Eu posso instalar mais também se eu quiser posteriormente. Deixa eu só pegar esse textinho e vou colocar bem aqui no meio, tá? Vou dar um Enter aqui. Ok. Posso editar, inclusive. Posso adicionar aqui mais desses pontinhos, mais dessas separações, para que ele fique tudo bonitinho lá. Vou colocar mais algumas aqui também. E vamos posicionar isso aqui bem no meio. Ó, pessoal, isso aqui é um cartão de visitas bem simplesinho, né? Lógico que não tem tanta coisa aqui dentro dele. E também a gente, né, consegue organizar somente com textos e a gente pode colocar imagens também. Uma coisa só que eu vou fazer com vocês aqui agora é fazer o seguinte, ó. Nessa parte aqui de camadas, podem perceber que a gente tem o que eu escrevi professor, Leandro Alves, o nosso retângulozinho, que é aquela linhazinha pequenininha que eu coloquei ali dividindo no meio. Temos aqui também o A, o L, e temos aqui o nosso plano de fundo. Vou clicar 2 vezes no plano de fundo. Ó. Ele aparece aqui para colocar uma nova camada, tá? Eu vou dar um OK. Eu vou clicar 2 vezes de novo. Olha o que aparece aqui. Aparece uma nova opçãozinha de janela. Aqui a gente tem um monte de coisa. A gente pode colocar uma sobreposição de cor. Por exemplo, aqui, ó. Marquei aqui sobreposição de cor. Venho aqui e coloco um vermelhão, por exemplo. Olha o que acontece. Fica vermelhão, tá? Não é essa a ideia, tá? Então vou desmarcar. Eu quero que fique com uma sobreposição degradê. O que é o degradê? O degradê é uma variação de 2, 3, 4 cores, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, pessoal, como que já está ficando bacana. Ele começou com um tom de cinza e está terminando lá em cima com um tom de azul. Onde que eu consigo trocar essas cores aí, professor? É bem aqui, ó. Bem aqui. Ele tá com um cinza, tá? E tá com um azul. E se eu quisesse trocar? Pode? Pode sim. Se eu quisesse colocar, por exemplo, ó, um vermelho para esse pontinho aqui. E vamos colocar aqui uma outra cor. Isso aqui vai ser bem aleatório, tá, pessoal? Vamos colocar aqui um laranja. Eu vou dar um OK. Vou dar um OK aqui também. Olha só como é que ficou, pessoal. Olha só como é que já ficou o nosso cartão de visitas. O gradiente é a mistura de 2, 3 ou 4 cores, tá? Ele começa com uma cor em um ponto e termina com uma outra cor em outro ponto, tá? Pode ter mais cores no meio? Pode sim, sem problema nenhum. Mas pode ver, pessoal, que nosso cartão de visitas já ficou bem mais bacana com essa seleção que a gente acabou de fazer, com essa opção que a gente acabou de colocar aqui. Vamos fazer o seguinte, né? Eu acho que está um pouquinho mal alinhado isso aqui. Eu vou alinhar tudo certinho. Deixa eu desmarcar essa opção aqui, ó. Só para a gente colocar todos os objetos no meio, tudo centralizadinho. Pronto. E vou voltar essa visualização. Quando vocês quiserem, né,
tirar somente a visualização de alguma coisa, é só clicar nos olhinhos que tem aqui do lado das camadas, tá? Vou clicar nessa aqui, que é a camada 0, que é a camada de plano de fundo, aí pode ver que volta. E se eu clicasse, por exemplo, em cima do Leandro Alves, ó, cliquei. O Leandro Alves aqui some, tá? E tem aqui, então, vou deixar marcadinho. Então vamos lá. Essa aqui é a parte, né, uma parte da frente aqui de um exemplo de cartão de visitas que eu poderia passar para vocês, tá? Vamos lá então, pessoal, como é que eu faço para salvar isso aqui? Eu posso salvar de duas formas. Posso vir aqui em arquivo e salvar como. Aí eu vou ter que escolher onde eu quero salvar, tá? Geralmente eu salvo na área de trabalho mesmo. Aqui eu vou escolher qual que é o título do meu objeto, tá? Do meu, como é que é? Do meu arquivo que eu acabei de editar. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar, ó, cartão de visitas. Frente, porque esse aqui é a parte da frente do cartão de visitas. Frente. E, né, nessa parte de baixo aqui eu escolho o formato que eu quero para salvar isso aqui. Eu vou passar para vocês 3 formatos, tá? O primeiro, que é esse aqui do Photoshop. O formato do Photoshop só abre no Photoshop, tá? E para que eu vou salvar alguma coisa que só abre no Photoshop? É caso eu queira reeditar alguma coisa aqui dentro, tá? O formato JPG, que é o maior, o maior não, né? O mais utilizado da internet, ele é um formato, pessoal, que ele consegue ser exibido em qualquer programa aí que a gente consiga visualizar qualquer foto, tá? A gente pode ver, por exemplo, no nosso próprio computador, a gente pode ver no celular, ok? Só que a gente tem um outro padrão, que é o PNG. O PNG, no caso, ele não está aqui, ok? Ele está em outra partezinha, mas eu vou mostrar para vocês também. Eu vou salvar isso aqui, pessoal, como Photoshop, tá? Se eu quiser reeditar posteriormente. Vou clicar em salvar e vou apertar o OK aqui. Beleza, ele já está salvo. Aí se eu quiser abrir ele de novo, é só clicar 2 vezes em cima do ícone de salvamento. Olha ele aqui, ó, na minha área de trabalho. Para eu abrir ele de novo, só clico 2 vezes aqui em cima. Vamos voltar aqui para o Photoshop. E vamos aqui em arquivo. Opa, arquivo, exportar e exportação rápida como PNG, pessoal. O PNG, ele é um pouquinho diferente do JPG. O PNG é um arquivo que suporta muito mais qualidade, tá? Muito mais qualidade de uma imagem, e também ele suporta uma coisa chamada transparência, tá? Que vocês vão ver daqui a pouco também. Vamos colocar aqui exportação rápida com PNG. Ele vai falar onde eu quero salvar. Vou salvar também na área de trabalho. E vou clicar aqui em salvar, porque ele já está com o nome certinho. Salvei. Vamos ver, pessoal. Tá aqui, ó. O meu cartão que eu acabei de fazer em PNG. Deixa eu colocar para abrir aqui, ó. Vou colocar aqui visualizar. Olha só, pessoal, como é que ficou aqui meu cartão de visitas, tá? Fora do Photoshop. Então, é assim que a gente cria um pequeno cartãozinho de visitas, ou qualquer outra coisa que seja parecida lá com cartão de visitas, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente agora, tá? Eu vou começar a explorar algumas das ferramentas que eu tenho aqui do lado um pouquinho a mais. Como assim, professor? Eu vou criar agora com vocês um crachá, ok? Um crachá. Nessa primeira parte da aula, eu estou criando alguma coisa que está vindo do zero, tá? Daqui a pouco eu vou começar a criar alguma coisa junto com vocês de algo que já está pronto, ok? Vamos lá, então. Eu vou vir aqui em arquivo. Se eu já tenho alguma coisa aqui na tela, né, eu posso criar alguma coisa por cima? Pode, não tem problema não. Vou vir aqui em arquivo, novo, ele vai aparecer a mesma coisinha que tinha antes, tá? Aquela mesma telinha que a gente tinha antes. Eu só vou colocar agora uma coisa ao contrário, que é o seguinte, um crachá ele é em pé, tá? E a gente tem ele mais alto do que largo. Se eu clicar aqui nessa orientação, ó, eu consigo inverter a largura e a altura, tá? Então aqui eu vou ter 5 centímetros de largura por 10 de altura. Só que esse aqui eu vou colocar 4 de largura, tá? Porque o crachá ele é bem, como é que é? Não é tão largo, não é tão largo, tá? Vou colocar então ali 4 e 10. Vou também alguma coisa que a gente precisa imprimir, tá? E eu vou colocar aqui em criar. Pode ver, pessoal? Nossa, ficou muito grande, não gostei. Não gostei, pessoal. Vou fechar e eu vou criar de novo aqui. Só que agora eu vou criar com 7 centímetros de altura. Acho que assim fica bacana, tá? Acho que assim vai ficar bem melhor. Vamos então, pessoal, fazer uma coisa aqui que a gente vai explorar algumas ferramentas.
Uma das ferramentas que eu quero passar para vocês nesse exato momento é justamente essa ferramentinha aqui, que é a ferramentinha do laço poligonal. Como é que funciona essa ferramenta do laço poligonal? Eu consigo fazer com que somente trechos de certa imagem que eu tenha na tela consigam ser editados. Ao invés de editar a imagem inteira, eu somente edito um trecho dela. Uma das coisas que a gente precisa fazer é sempre destravar essa primeira camadinha de plano de fundo aqui. Ó. Vou clicar no cadeado, ela já destrava para mim. Vamos lá, então. Uma das coisas que eu quero fazer aqui é algo bem abstrato, tá? Vamos lá. Eu vou clicar aqui, ó. Como é que eu faço, então, para fazer a seleção? Eu dou um clique, pode ver que tem uma linha agora aqui, ó. Eu vou dar um outro clique aqui embaixo e vou dar um outro clique nessa partezinha aqui. Aqui, pessoal, nessa parte de fora, né, da parte de fora do quadrado branco ali, não importa como que eu estou fazendo para dar os cliques, tá? Aqui é aleatório mesmo. A única coisa que eu quero fazer aqui é fechar esses pontos. Então, ó, tô dando cliques e quando eu chegar no ponto de início, ele vai ficar com uma bolinha do lado aqui, ó. Pode ver, ó, que a bolinha aparece quando eu vou fechar os pontos. Vou clicar aqui em cima para fechar, então. Fechei. Olha só a área que está lá, né? Que é a área que está, como é que é, editada ali dentro. Eu vou jogar uma cor ali dentro, pessoal. Tem uma ferramenta chamada balde de tinta, que eu posso colocar aqui, ó, lata de tinta, pra falar a verdade. Geralmente eu chamo de balde. Eu vou selecionar uma corzinha aqui, ó, uma corzinha, um azulzinho um pouquinho clarinho, e vou jogar essa cor aqui, ó. Cliquei e joguei, tá? Se eu quiser desfazer essa seleção que tem aqui agora, eu aperto Ctrl D. Sumiu a seleção, ok? Vamos fazer uma outra coisa agora também. Vamos fazer algumas outras formas abstratas aqui agora. Nessa parte de cima, eu vou fazer uma espécie também de uma forma abstrata. Ó. Isso aqui, só que agora a cor que eu vou jogar ali vai ser um preto. Então eu vou vir aqui na lata de tinta e jogar um preto. Ok? Acho que eu vou jogar uma corzinha mais clara, pessoal. O preto ficou muito esquisito. Vou jogar aqui, por exemplo, um cinzinha um pouquinho mais claro. Beleza. Aí eu vou vir nessa parte de baixo e também vou fazer uma outra coisinha aleatória aqui também. Bem abstrata mesmo, tá? Geralmente, quando a gente vai criar algo abstrato, ele vai surgindo na nossa cabeça e a gente vai vendo se vai ficando bom ou não, tá? A gente, às vezes, não consegue acertar logo de cara em algo bom, mas a gente vai fazendo aos poucos. E aqui, então, eu vou colocar uma outra corzinha. Aqui a gente já tem um layout um pouquinho aleatório, tá? E a gente já consegue colocar, por exemplo, algumas informações a mais aqui. Por exemplo, eu vou fazer o meu crachá aqui. No crachá, o que a gente tem no crachá? A gente tem lá o nome da pessoa. Nossa, tá com aquele tamanho gigantesco. Eu vou diminuir o tamanho aqui para 18. E vou colocar uma fontezinha mais séria também, que vai ser a Consolas. Eu vou colocar aqui... Ele tá voltando, pessoal. Deixa eu só colocar aqui de novo, ó, 18. Consolas. E agora eu preciso já escrever. Vou colocar tudo em maiúsculo agora. Professor, ficou muito grande, eu consigo alterar o tamanho desse texto? Consegue ainda, é só clicar 2 vezes aqui, ó. Clicou 2 vezes, aí aqui em cima você ainda consegue, tá? Vou colocar aqui um tamanho 14. E vou posicionar isso aqui, mais ou menos aqui no centro. Leandro Alves, e eu vou colocar ali embaixo que eu sou um professor, vamos lá. Colocar aqui, colocar tudo em maiúsculo, tá? Para ficar bonitinho. Professor. E o tamanho aqui do cargo eu vou colocar um pouquinho menor, eu vou colocar aqui num tamanho 11, por exemplo. Não, vou colocar um tamanho menor que isso aqui, vou colocar um tamanho 9. Vou colocar mais ou menos assim. É lógico que eu não vou pegar uma foto minha, né? Eu vou pegar uma foto aleatória lá na internet, pessoal. Mas olha só, como é que vai funcionar então. Caso eu queira colocar alguma foto aqui em cima, né, eu preciso acessar a minha pasta de fotos e tudo mais. Só que eu já quero aproveitar esse exercício aqui para ensinar vocês a baixar uma foto da internet, tá bom? Como é que funciona então? Porque vocês vão baixar bastante foto da internet também, tá? Vamos lá, como é que funciona então? Eu vou vir aqui no Google Chrome, nosso navegador de internet, e aqui, pessoal, eu vou colocar aqui, vou escrever, ó, foto de perfil. Vou pesquisar aqui uma foto de perfil. Tem algumas fotos aqui bem doidas, né? Eu vou pegar essa aqui, pessoal. Vou pegar essa aqui. Chegou nessa parte aqui, pessoal, que a gente clica, né? A gente não salva a imagem diretamente dessa miniatura aqui, não, tá? O que a gente faz é o seguinte, a gente clica em cima, quando ela ficar grandinha dessa forma aqui, aí sim que a gente consegue salvar ela. Ó, presta atenção. Para salvar a imagem, botão direito sobre ela,
salvar imagem como. Vai aparecer uma janelinha aqui, tá? E aqui eu vou informar onde eu quero que essa foto seja salva. No caso, aqui eu vou salvar na área de trabalho mesmo. Vamos aqui, salvar. Vou fechar o Google Chrome aqui. E agora, como é que eu faço para jogar a imagem aqui para dentro aqui do nosso Photoshop, né? Eu vou vir aqui em Arquivo. Vou colocar aqui, ó, Abrir. E vou selecionar a imagenzinha que eu baixei. Depois eu coloco aqui em Abrir de novo. E vou dar um OK. Pode ver que a imagem, ela não está em cima do objeto que eu estava fazendo lá, tá? O que acontece é o seguinte, cada arquivo que eu crio novo, ou cada arquivo que eu abro novo, ele vai aparecendo aqui em cima, tá? Ó, eu consigo navegar entre os arquivos aqui. Por exemplo, tem o primeiro cartão de visitas, tem o nosso crachá que a gente está fazendo agora, tem essa foto de caricatura, tá? Quando eu estou fazendo o seguinte, que eu quero jogar uma imagem para cima de outra imagem, geralmente eu não vou selecionar essa imagem por inteiro, né? Eu vou querer que somente uma parte dessa imagem vá para outra parte. Como é que eu faço? Lembrem sempre que essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de letreiro retangular, que é uma ferramenta de seleção, eu consigo selecionar um certo ponto aqui que eu consigo editar posteriormente. O que eu vou fazer? Eu vou com ela aqui, vou selecionar somente a parte que eu quero desse rapaz aqui, ó. Somente a parte que eu quero dele. Esse quadradinho aqui no meio já é o suficiente para mim. Beleza. Pode ver que ficou selecionadinho, bonitinho aqui ao redor. Tem teclas no teclado, pessoal, que fazem um processo de copiar e colar. Isso aí vocês vão utilizar bastante. Além daquele Ctrl Z que volta uma etapa, a gente tem outros atalhos no teclado também, que é o Ctrl C para copiar e o Ctrl V para colar, tá bom? Ou a gente pode fazer isso tudo aqui com o botão direito, né, e manualmente. Mas não, eu vou fazer com o Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá. Ctrl C para copiar, apertei o Ctrl C aqui. Vou vir aqui no meu outro projetinho e vou aqui apertar no meio Ctrl V para colar. Olha só. Não veio a imagem inteira, só veio a parte que estava selecionada, tá? Vou dar um Ctrl D aqui para desfazer essa seleção. Pronto. Uma das coisas interessantes que a gente consegue mexer a imagem é o tamanho dela, tá? Se não estiver aparecendo esses íconezinhos aqui ao redor, né, que eu consigo ajustar o tamanho da imagem, aí é só lembrando, né, que vocês precisam clicar nessa partezinha aqui, tá? Mostrar contorno. Aqui no caso já está aparecendo. Se eu pego uma dessas pontinhas aqui, seguro com o mouse e arrasto, olha só o que eu consigo fazer. Diminuir o tamanho da imagem. Mas olha só como que fica a imagem, ó. Ela fica toda doidinha, né? Fica toda irregular. Para que eu consiga voltar tanto a largura quanto a altura de uma única vez, deixa eu voltar aqui, pessoal. Para que a largura e a altura seja redimensionada de uma vez só, eu preciso segurar o Shift no teclado. Segurando o Shift, olha só, eu diminuo e ele diminui proporcionalmente para mim, tanto largura quanto altura. Aí eu posiciono a minha imagem aqui e beleza. Se ficar tudo travado ao redor, ó, se eu não conseguir acessar mais nada ao redor, é porque a imagem travou. O que eu preciso para fazer destravar ela? Dou um Enter no teclado. Pronto, a imagem destravou, tá? Então aqui já tem um pequeno crachazinho bem basicão, né? Posso colocar aqui, por exemplo, aqui embaixo um logotipo de uma empresa, algo do tipo, tá? Mas esse aqui é um crachá bem básico, tá? Só vou colocar um contorno aqui ao redor dessa imagem. Vou clicar 2 vezes aqui em cima, ó. Aí ele vai aparecer aquela mesma pranchetinha que eu tinha falado para vocês posteriormente. Temos aqui a parte do traçado, tá? Que é o contorno. Vou ativar ela aqui, clicar em cima dela. Deixa eu ver como é que vai ficar o traçado conforme for aumentando. Olha só, pessoal, ele já colocou aqui um traçado, mas está muito grande. Eu vou diminuir um pouco esse tamanho aqui, está de 21, ó. Vou diminuir um pouco esse tamanho. Vou colocar aqui um tamanho de 8, por exemplo, e uma cor cinzinha para não ficar aquele escurão preto. E vou dar um OK. Bem aqui no cantinho. Agora, pessoal, olha só como é que já ficou o nosso crachazinho aqui. Lógico, né? Tem muito espaço em branco ainda. Poderia fazer um crachá, inclusive, de tamanho menor. Mas, assim, por métodos, né, didáticos, é assim que a gente consegue tratar um crachazinho. Vamos salvar ele, pessoal. Vou vir aqui, ó, arquivo, salvar como. Eu vou salvar no formato de Photoshop primeiro, tá? Vou colocar aqui crachá.
colocar tudo minúsculo, né? Fica mais fácil. Crachá. Eu vou salvar. Vou dar um OK aqui. E depois eu vou exportar isso aqui como HTML. Arquivo, exportar, exportação rápida em PNG. Já vai salvar aqui como crachá. Beleza. Acessando aqui minha área de trabalho agora, eu tenho um monte de arquivo aqui, ó. Tem inclusive esse aqui que a gente estava editando antes, né? Mas vamos lá, vamos organizar esses arquivos aqui, ó. Eu tenho o meu cartão de visitas no formato Photoshop, caso eu queira editar ele de novo, é só eu abrir isso aqui. E eu tenho o meu cartão de visitas pronto aqui para conseguir ser utilizado nas mídias sociais. E eu tenho o meu crachá aqui também para que eu consiga editar ele posteriormente, caso eu queira, no Photoshop. E tenho ele também aqui pronto para ser exibido, né? Pronto para ser impresso também. Vamos ver como é que ficou a visualização desses dois aqui, ó. Ficou assim, pessoal, Leandro Alves, né, o nosso cartão de visitas, e ficou aqui, Leandro Alves também, professor, o nosso crachá. Nesses minutos aqui que restam de aula, pessoal, vou passar algumas coisinhas para vocês bem básicas, tá? De edição de imagens que já estão prontas. Vou continuar aqui com o Photoshop aberto. Caso eu queira fechar esses arquivos aqui, eu já posso. Vou fechar esse e vou fechar esse outro aqui também, porque já estava salvo. Esse aqui eu também vou fechar e beleza. Pode ver que tudo que eu fiz agora, ó, ficou salvo como recente aqui também. O que eu vou fazer agora? Ao invés de eu criar um novo arquivo, eu vou abrir um arquivo existente. Vamos lá, então. Abrir. Tem uma pastinha aqui que eu criei, ó, curso de Photoshop. Vamos lá. Vou abrir ela. Tem algumas coisas que a gente vai fazer aqui, tá? Ó, esses dentes amarelados. Bem amarelados, por sinal, né? Olha só como que estão amarelados esses dentes aqui. Eu vou criar uma nova camada aqui, pessoal. Eu vou duplicar essa camada aqui, tá? Ó, botão direito. E tem aqui, ó, duplicar camada. E vou dar um OK. Agora eu tenho duas camadinhas aqui com a mesma imagem, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui é desmarcar a visualização dessa anterior, tá bom? Para que vocês consigam, daqui a pouco, ver uma diferença. Isso aqui vai ser praticamente um antes e o depois, tá bom? Vamos lá, pessoal. Como que eu faço para editar, tá, esse negócio todo aqui para que ele fique branquinho? Vamos lá, então. Não tem tanto segredo aqui, porque aqui dentro do Photoshop ele é bem direto com relação ao que a gente consegue fazer. Nessa parte de cima aqui, em imagem, primeiro preciso selecionar a camada, tá, pessoal? Ó, selecionar essa camadinha aqui, ó. Aqui em cima, em imagem, eu tenho aqui a parte de ajustes, tá? E depois, onde que eu consigo ir para conseguir mudar tudo isso aqui, né? Nessa partezinha aqui, ó, de cor seletiva, tá bom? Cor seletiva. Pessoal, aqui na parte de cor seletiva, o que que eu preciso fazer? Eu tenho aqui os tons de vermelho, tenho o tom de amarelo, né? Tenho o tom de azul, tenho todos os outros tons aqui. Qual que é o tom que a gente quer tratar? É o tom de amarelo. Vamos no amarelo, então. Aqui no tom de amarelo, tenho ainda várias outras cores, tá? Olha o que acontece se eu diminuir esse valor aqui, ó, de amarelo. Olha o dente aqui do lado. Olha o dente, pessoal. Eu tirei cores de amarelo da nossa imagem, tá? Tudo que era amarelo eu deixei com uma cor bem mais fraca. A cor mais fraca é exatamente o branco, tá? Quanto mais eu tirar, mais branco fica. Só que eu também não posso deixar muito artificial, né? Então vou colocar mais ou menos assim. E se eu tirar o tom de preto, ele vai ficando mais claro. Ó, se eu colocar mais tom de preto, ele fica mais escuro, tá? Mas se eu tirar o tom de preto, ele vai colocando bem mais claro. Vou deixar mais ou menos assim. E vou dar um OK. Olha só a diferença entre os dois. Eu vou tirar a visualização dessa aqui que a gente acabou de editar. Olha só. Olha a diferença, pessoal. E nem parece que foi algo editado no Photoshop. Parece que é algo realmente que está ali na nossa tela, que foi tirada a foto dessa forma, tá? São coisas bem simples, ferramentas bem simples, mas que são ferramentas bem diretas que a gente consegue fazer ali no Photoshop. Beleza? Vamos fazer uma próxima coisinha aqui também. Vou vir aqui em arquivo e vou colocar aqui, ó, abrir. E tem nessa parte aqui uma espinha, né? O rapaz aqui está com uma espinha. Vamos lá. Vou dar um OK. E vai aparecer aqui, até dá um zoom aqui na espinha do rapaz, né? A gente consegue retirar essa espinha aqui, pessoal. Como que a gente faz para retirar essa espinha? Tem uma ferramenta aqui, ó, que ela se chama ferramenta de correção, ok? Como é que funciona essa ferramenta de correção? Seguinte, eu clico em cima dela,
eu vou fazer um desenho, né? Eu vou segurar com o mouse e, ó, fazer uma espécie de contorno. Olha esse contorno que eu estou fazendo. Eu estou contornando ao redor da espinha. Beleza? Acabei de clicar aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar em uma parte limpa do rosto do rapaz, tá? Eu posso clicar em uma parte limpa do rosto do rapaz. E depois eu consigo jogar, ó, essa parte limpa aqui para cima. Só que eu fiz o processo inverso. O que que a gente precisa fazer? Deixa eu tirar a seleção aqui, pessoal. Ó. Seleciono isso. Depois, ó, eu trago para fora e arrasto para uma parte limpa do rosto do rapaz. Ok? Olha o que acontece quando eu soltar. Olha só. Sumiu a espinha, tá? Então, basta eu selecionar uma parte que eu queira remover e arrastar essa parte para uma área limpa. É lógico, né? Quis mostrar para vocês ali também como é que funciona o processo inverso. Olha só o que acontece. Selecionei uma parte limpa e eu quero arrastar para cima da espinha. A espinha, a espinha replica de lugar, pessoal. Então a gente consegue fazer tanto o lado bom da coisa, mas o lado ruim também, tá? A gente consegue replicar algumas coisas aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, vou abrir mais um arquivo aqui. Arquivo, abrir, e eu vou para o rosto desse rapaz aqui. O rosto desse rapaz aqui está com bastante espinha, está com bastante cravo e espinha. Vamos tentar dar uma resolução rápida aqui no rosto desse rapaz, vamos lá. Com a ferramenta de correção. Vamos lá, cliquei aqui. O que que eu faço? Seleciono, tá, onde eu quero remover e arrasto para um lugar limpo. Mesma coisa para esse aqui. Mesma coisa para esse aqui. Seria interessante eu copiar essa camada antes, né, para vocês verem o antes e depois. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, pessoal. Quer ver? Eu quero mostrar para vocês o antes e o depois, tá? Então vamos lá. Vou duplicar essa camada aqui para fazer que nem eu tinha feito com os dentes lá do outro rapaz. Espera aí, pessoal, preciso tirar essa seleção aqui. Aqui, pronto. Botão direito, dupliquei a camada e dei um OK. Beleza, agora a gente já vai ter o nosso antes e o depois. Vamos fazer de novo aqui em cima. Vou selecionar aqui e mover para o lado bom. Às vezes, a pessoa ela não tem nenhum lado bom, né? A gente não consegue nem arrastar para alguma parte aqui que seja limpa do rosto de uma pessoa. E o próprio Photoshop, às vezes, ele já começa, né, a identificar algumas cores aqui. Por exemplo, selecionei uma parte que era mais clara e arrastei para uma parte mais escura. O Photoshop ele dá uma ajuda ali também, tá? O cara tá com bastante pintinho aqui também, que tudo isso aqui é cravo. Vamos arrastar para a parte boa, para não ter erro. Vamos arrastar esse aqui também. Vou fazer na maioria, tá, pessoal? Não vou pegar aqueles detalhezinhos pequenininhos, não. Só vou fazer na maioria mesmo. Nesse outro aqui. Nesse outro aqui. Nesse outro aqui. Quando a gente está editando uma imagem, tá, pessoal? A gente tem que saber o seguinte. A gente tem que ter muita calma, a gente tem que ter bastante paciência, porque muitas vezes o processo é muito repetitivo, ok? E você tem que ser preciso também no que você está fazendo. É lógico que eu estou fazendo na pressa aqui, porque a gente tem um certo tempo de aula, tá bom? Mas quando você estiver fazendo isso aqui, tentando ganhar dinheiro, né? Editando imagem e tudo mais, você tem que fazer com calma, um ambiente tranquilo. Uma das coisas interessantes também é que você tenha um bom computador para que o Photoshop não trave. E também que você tenha um mouse bom para que você consiga controlar ele bem, conforme eu estou fazendo aqui. Porque é horrível, vocês não sabem quanto é ruim editar uma imagem com um mouse extremamente ruim. Tá? Deixa eu pegar só do nariz dele aqui também. Vou pegar aqui alguns pontos aqui, vou pegar esse aqui da pontinha do nariz dele. Nesse outro aqui também. E vamos ver se ele tinha mais. Ele tem mais aqui nessa parte do queixo. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar o resultado final, pessoal. Essa aqui está inflamada até. Vamos aqui. Esse aqui também. Esse rapaz aqui tem que me agradecer, porque eu estou fazendo a imagem dele aqui, hein? Já pensou? Ele assiste minha aula? Aí do nada, ele fala, obrigado, professor. Eu vou cobrar ele, hein? Ó, pessoal, é lógico que eu fiz bem rapidinho, meio por cima mesmo, tá? Mas olha a diferença entre essa imagem e essa aqui. Olha só a diferença entre uma imagem e outra. Somente com 3 minutinhos ali, né?
e com bastante detalhe, eu acabei alterando, né, bastante coisa ali, removendo muitas dessas espinhas aqui no rosto desse rapaz, ok? Vamos para a próxima parte então, pessoal, que é o seguinte, vou vir aqui em arquivo, abrir, e eu vou para uma parte aqui que vai ser uma foto escura, tá? Essa foto aqui, ela tá escura. Eu vou querer dar um up nessa foto aqui, né, para que ela fique um pouquinho mais clara. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou vir aqui em cima, tá? Ó, primeiro de tudo, né, deixa eu duplicar essa camada para vocês também verem o antes e o depois. Professor, esse negócio de duplicar a camada é necessário? Ele não é necessário, mas é bom para que você consiga saber como é que a foto estava antes, tá? Daí você consegue, então, saber como que fica o antes e o depois. Então, vamos lá. Vou duplicar a camada aqui também. Duplicar camada. Vou dar um OK. Beleza. Aí é o seguinte, pessoal. Nessa parte aqui, eu quero que essa foto ela tenha um pouquinho mais de vida, né? Porque ela está um pouquinho escura. É um dia sombrio, tudo mais. Mas, professor, se é um dia sombrio, vai ficar escuro mesmo. É porque, às vezes, a foto ela fica sem vida. Por mais que o dia seja escuro, né? O dia esteja nublado, ela fica sem vida, fica sem graça. Essa aqui, ela tá bem escura mesmo. Então, tem como a gente melhorar um pouco. Mas também sem deixar ela artificial. Uma das coisas principais do Photoshop é que a gente consiga editar alguma coisa sem deixar artificial. Vamos lá, então. Pessoal, selecionando a camada que eu quero editar, eu vou vir aqui em cima, em Imagem, tá? Ajustes. A gente tem aqui, ó, curvas. Essa parte de curvas aqui, eu tenho uma curva, eu tenho uma linha, né, aqui no meio, que eu consigo transformar ela numa curva. Se eu passo o mouse por cima, agora eu vou clicar. Cliquei e segurei. Se eu arrastar um pouquinho para cima, olha a imagem lá, olha a imagem. Quanto mais para cima, mais claro ela fica, tá? Quanto mais para baixo, mais escura ela fica. Então vou arrastar essa imagem um pouquinho aqui para cima. Não vou arrastar muito não, porque eu não quero que ela fique muito artificial. Vou dar um OK. Arrastar um pouquinho para cá, vou dar um OK. Vamos ver a diferença logo de cara? Ela ficou um pouquinho mais clara, ó. Já ficou um pouquinho mais clara. É o suficiente? Ainda não. Quero mexer com algumas outras coisas também. Vamos lá. Vou vir aqui nessa partezinha de cima aqui na imagem. Depois eu vou vir em ajustes. E temos aqui a parte de níveis aqui em cima também. Vamos lá, em níveis. Nessa parte de níveis, pessoal, eu não tenho curva, né? Eu tenho como se fosse um gráficozinho. Uma das coisas interessantes desse gráfico é que a gente consegue movimentar essa parte aqui para a esquerda, tá? E eu movimentando essa parte para a esquerda, eu consigo jogar cor, né? Eu consigo jogar tons de branco, consigo deixar mais branco, tá? Onde já estava. Ou seja, ele pega uma luz ali e vai jogando em cima, olha só. Ó, lógico que eu não vou colocar tudo, né? Senão fica muito artificial. Vou jogar aqui mais ou menos até o 1,60. Olha só como é que ficou agora, pessoal. Olha a diferença entre uma imagem e outra, tá? É lógico que eu tenho que entrar no consenso, tenho que ver certinho. Se não ficou bacana, dá um Ctrl Z, tá? Dá um Ctrl Z que você vai conseguir editar de novo lá. Ajustes, níveis. Ao invés de eu colocar 1,60, eu vou colocar, por exemplo, 1,30. Pronto. Aí não fica tão artificial quanto está parecendo que estava antes, tá? Olha só como é que já ficou, pessoal. Com conteúdo ali praticamente bacana, para um conteúdo que a gente tem bastante vida, ok? Vamos para a última. Vou vir aqui em arquivo. E vou vir aqui em abrir. E vou selecionar essa fotinha aqui. Quero que vocês reparem uma coisa sobre essa foto. Olha o tamanho dela. Extremamente pequena, tá? É uma foto que ela não é grande, tá? É uma foto que ela tá pequena e a gente quer aumentar ela um pouco. Só que assim, uma coisa que eu já vou explicar para vocês é o seguinte. Quando eu vou aumentar uma imagem, eu vou acabar fazendo com que ela fique bem distorcida, porque a imagem ela não vai crescer somente, ela vai esticar, tá bom? E se ela está esticando, ela está perdendo qualidade, ok? Então, se eu aumentar muito essa imagem aqui, pode ter certeza que eu vou perder bastante da qualidade dela. O que eu posso fazer, então, para converter isso? Eu posso aumentar ela e posso jogar alguns filtros em cima dela, posso jogar alguns efeitos em cima dela para disfarçar aquele negocinho lá que estava deixando a imagem toda distorcida, tá bom? Mas, professor, como é que eu faço para aumentar a imagem antes de mais nada? Vamos vir nessa partezinha aqui, pessoal. Imagem. Depois eu venho aqui, ó, tamanho da imagem. Essa imagem em pixels, tá? Que é o tamanho que a gente tem ali.
Ele está em 400 pixels de largura por 268 de altura. É uma imagem realmente pequena. Vou até colocar em centímetros aqui para vocês verem. Tem 10 centímetros de largura por 7 centímetros de altura, tá? Vamos voltar para os pixels aqui. Pixels, geralmente eu trabalho mais aqui dentro do Photoshop, tá, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 800 pixels de largura. Pode ver que ele também aumentou a altura, tá? Porque ele aumenta proporcionalmente, tá? Essa proporção vale. Se eu aumentar a altura, ele também altera a largura. Se eu aumentar somente a largura, ele também altera a altura. Eu consigo alterar isso individualmente se eu quebrar essa corrente aqui, tá? Mas como eu quero que fique tudo ok, então eu deixo a correntinha do jeito que tá. Na hora que eu der um ok, olha só, a imagem está maior, mas é nítido, 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 que olha como que tá a qualidade dessa imagem. Olha só, pessoal, tá horrível, tá? Os cabelos aqui misturando com o fundo, ela tá muito ruim a qualidade dela, pessoal, tá muito ruim mesmo. Deixa eu tirar aqui esse zoom. O que a gente consegue fazer para converter isso aí, né? Para a gente dar pelo menos um ar ali de graça para que o negócio não fique tão ruim assim. Vamos voltar, vou até tirar aqui, ó, porque estava exibindo um negócio aqui em cima, não consigo clicar, tá? Mas vamos fazer o seguinte, nessa partezinha aqui de filtro, eu tenho uma das opções, né, que ela se chama estilização. E a gente tem aqui, ó, pintura a óleo. Pessoal, temos bastante, né, efeitos ali dentro, tem até uma parte de visualização aqui da pintura a óleo. Deixa eu colocar aqui mais ou menos um trecho. Deixa eu ver aqui, ó, já coloco direto nela. Conforme eu for alterando nessa parte aqui, nesse conteúdo, né, eu já consigo colocar, ó, na hora que eu estou mexendo aqui, eu já estou colocando uma estilização a mais dessa pintura a óleo, tá? Eu já estou fazendo com que essa imagem que eu tinha ali distorcida, ela comece a ficar como se fosse uma pintura. Ou seja, consigo ainda reaproveitar isso aí, tá bom? Então, estou editando aqui, conforme eu estou mexendo, tá, nesses níveis aqui e tudo mais, eu estou conseguindo visualizar diretamente aqui, ok? Então, eu consigo já fazer um controle, e quando eu der OK, eu consigo ver, de fato, como que isso aqui vai ficar no final. Deixa eu deixar aqui mais ou menos no 2 mesmo, no 2. Eu vou dar OK, tá? E vamos fazer o seguinte, eu acho que eu esqueci de deixar aqui, pessoal, o antes e o depois, mas eu vou salvar e mostrar para vocês lá na área de trabalho. Olha só, pessoal, como é que ficou a imagem. Vou vir aqui em arquivo, vou exportar, tá, como PNG. Vou exportar aqui mesmo, como nessa partezinha de resolução. Beleza, vou lá na pasta para mostrar para vocês como que ficou o antes e o depois. O antes estava essa foto toda distorcida aqui, ó, toda pequenininha, e o depois ficou essa foto aqui, tá bom? Essa foto aqui, então, ficou com uma espécie de pintura a óleo, ok, pessoal? Pessoal, ó, e tudo isso que eu passei para vocês aqui hoje, vocês vão aprender com muito mais calma no curso de Photoshop lá na Microcamp, que é o curso que ele vai ter muito mais horas, né, de Photoshop, ao invés de uma hora só. Passei rapidinho para vocês aqui, bastante coisa. Vocês vão aprender muitas coisas a mais também, tá? Não é só isso do que eu passei hoje, é muita coisa a mais também. Mas assim, é interessante que vocês se interessem bastante para fazer um curso, tá? Porque o ramo hoje em dia de edição gráfica, né, de criação de sites, de criação de vídeos e tudo mais, tá muito alto, tá? Tá muito alto, é sério, tá muito alto. Tem gente procurando, né, tudo isso aí para poder divulgar a empresa e tudo mais. Trabalhei bastante com isso aí e pode ter certeza que isso deu um bom retorno e salvou a minha vida, tá bom? Pessoal, muito obrigado por terem assistido essa aula aqui, tá bom? Eu espero que vocês continuem, ok? Continuem com a gente aí na Microcamp e um forte abraço para vocês. A gente se vê. Valeu, pessoal.